translator. Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadalai Krishnaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sarvaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Sarvaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasrimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guruvanda Goswami Bhakti Rakha Siddhartha Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Queria prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya-Previstam Vishnupada Stutarashat Srila Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, e Nitya-Previstam Vishnupada Stutarashat Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e as reverências também a Srila Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e também a todos a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So, continue. I also try to clarify about Lord Shiva. Então, continuando, eu estava tentando glorificar o Senhor Shiva. Because tomorrow we will celebrate Shiva Chaturdashi. Por quê? Porque amanhã a gente vai celebrar o dia do Shiva Chaturdashi. This is very important in our Vaishnava and Sangha. Isso é algo muito importante na nossa comunidade Vaishnava. Vaishnavanam Yathasam. Lord Vaishnava, Lord Shivji is topmost devotee of Krishna Vaishnava. Senhor Shiva é o devoto mais elevado de Krishna. Vaishnava mais elevado. But Lord, He gives His one potential of Shiva. So Shivji's duty to destroy the everything. Deus ele dá uma potência especial para o Senhor Shiva. Então por isso que o Senhor Shiva consegue destruir tudo, né? Isso chama-se Damsa Karta. Brahmaji, Tabin Krishna gives his one potency to Brahmaji. So Brahmaji is called the creator, Srishtikarta. E aí o Senhor também Supremo Deus, ele dá uma potência para o Senhor Brahma. E aí assim Brahma ele é o criador, né? Por isso Brahma é chamado de Srishtikarta. Our same Krishna also manifested in the form of Narayana or Vishnu. He nourishment to all the living entities. E o próprio Vishnu, né, que é Krishna, ele na verdade ele se manifesta como Narayana e assim ele nutre todos os seres vivos. But sometimes people they also confuse. Mas às vezes as pessoas ficam confusas. About the three devatas, Brahma, Vishnu and Shiva. Estão confusas com esses três devatas, né, os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. Because our scriptures explain only Eka Brahma Ditya Nasti, only one Bhagavan, Lord. Afinal, as escrituras explicam que só existe um Deus, não existe um segundo. But why three?
Brahma, Vishnu and Shiva. Então como que tem três? Brahma, Vishnu e Shiva. And what to say? Those are very intelligent person, sober person, vast of knowledge. Sometimes they also confused. Who is Bhagavan? Né? O que falar de outros, né? Até as pessoas que são muito inteligentes e sóbrias, às vezes ficam confusas, sem entender quem é Deus, Bhagavan. Because our scriptures explain, Shastra saying, Ekameva Dityam, each one without a second. Porque as escrituras explicam, né? Ekameva Dityam, que Deus é um e não tem um segundo. But in our Shastra we see three Devata, and mainly three Devata. Three means three Devata, Brahma, Vishnu and Shiva. Mas nas nossas escrituras a gente vê que sempre se fala desses três deuses, três devatas, né? Brahma, Vishnu e Shiva. And three, they are very also powerful. You cannot to say who is lower or who is higher. E os três, Brahma, Vishnu e Shiva, são muito poderosos. Não dá para dizer que um é melhor que o outro, ou pior. So Srimad Bhagavatam is very nice, beautiful story this way. Então tem uma história muito bonita no Srimad Bhagavatam sobre isso. Once, all Rishi Munis, they perform their daily, what is called, occasional activities. Então uma vez os rishis e os munis, todos os sábios, eles tinham feito os seus deveres, oblações diárias. Taking bath, snam, chanting Gayatri mantra. Por exemplo, eles tinham tomado banho, tinham cantado Gayatri mantra. And they perform fire sacrifice. E eles também tinham feito sacrifício de fogo. And all Rishi Munis, that time they assemble one place. E aí todos os rishis, os munis, os sábios, eles tinham se reunido num certo local. In the assembly house of all the sadhus, munis, they discussed to each other, who is Bhagavan? E aí nessa assembleia lá, onde estavam reunidos, os sábios, os rishis e os munis, eles estavam discutindo o seguinte ponto: quem é Deus, Bhagavan? Some Shastra says Brahma is Bhagavan. Algumas escrituras dizem que Brahma é Bhagavan, ele é Deus. Some Shastra say Shivji is Bhagavan. Já em outras escrituras, Shastra se diz que Shiva é Bhagavan, é Deus. Some also Shastra also explain Vishnu is Bhagavan. Já outros Shastras, outras escrituras explicam que Vishnu é Deus, Bhagavan. But Shastra says Ekameva Dityam is only one without second. Mas ao mesmo tempo as escrituras dizem que Deus é um e não tem nenhum segundo Deus. Lord is one, God, one. Deus é um só. But here is Brahma, Vishnu and Shiva. Mas esses três nomes são mencionados: Brahma, Vishnu, Shiva. So for this regard, all sadhu, rishi, munis, they discuss about this philosophy. Who is Bhagavan? Então por isso todos os rishis, munis, os sábios estavam discutindo essa filosofia de saber quem é Bhagavan, quem é Deus. And who will give the perfect conclusion? Quem daria a conclusão perfeita sobre isso? In the meantime, Bhrigu Rishi, he appeared in the assembly house. E aí bem nessa hora, Bhrigu Rishi apareceu ali naquela assembleia. Then all Rishi Munis, they asked Bhrigu Rishi, you give your own conclusion. Aí os rishis, os munis, os sábios pediram para Bhrigu Rishi: por favor, dê a sua conclusão sobre o que você pensa sobre isso. Everybody can give your own conclusion. Porque cada um aqui está falando sua própria conclusão, sua ideia sobre esse ponto. Because I told in the assembly house, everybody they are giving their own conclusion. Eu estava dizendo que naquela reunião, naquela assembleia, cada um dos sábios estava dando a sua própria conclusão acerca desse ponto. Then Bhrigu Rishi told, okay, let me give chance. I tell. Aí Bhrigu Rishi falou: tá, eu vou falar para vocês. Dê uma chance para poder explicar. But keep patient. Mas sejam pacientes. All sit down here. I'm coming soon. Se sentem aqui e eu já volto. Then Bhrigu Rishi, he left the assembly house of sadhu rishis. Aí Bhrigu Rishi foi embora ali daquela assembleia onde estavam todos os sábios e os rishis. Bhrigu Rishi, he arrived in Brahma Loka, in the place of Brahmaji. Aí Bhrigu Rishi, ele chegou, foi até Brahma Loka, que é o local onde vive Brahmaji.
and he did not give any respect to Brahma. E aí Brigurishi chegou em Brahmaloka e não ofereceu nenhum tipo de respeito a Brahmaji. And then Brahmaji became very angry. E aí Brahmaji ficou muito bravo. Hey, Brigu! Hey, you are my son. I am your father. Ô Brigo, você é meu filho, né? Eu sou seu pai. Hey, you don't know some etiquette? Você não aprendeu nenhum How tipo to de give etiqueta? respect to your father? Você não aprendeu como se comportar e oferecer respeito ao seu próprio pai? You are stupid, nonsense, so much arrogant. Você é um estúpido, um idiota, você é muito arrogante. Hey? In this way, Brahmaji, he became very angry with Brigu. Então assim o Sr. Brahma ficou muito bravo com Brigurishi. Hey? And Brahmaji become very angry with him. Brahmaji ficou realmente muito bravo com Brigurishi. You don't know some respect. You don't know how to give respect to your father. Você não sabe respeitar o seu próprio pai. How to give respect to your senior. Não sabe respeitar os seus sêniores, quem é superior a você. Then Brigurishi left that place. Aí Brigurishi foi embora daquele local. Then Brigurishi declared, oh, Brahmaji is not Bhagavan. E aí Brigurishi ele fez uma declaração. Ele disse, Brahma, o Sr. Brahma não é Deus, não é Bhagavan. Why? Por quê? Because he has so much, what is it called? Egos. Egos. Por quê? Porque ele tem um ego muito grande. Thinking, I am the creator, I am Dviya, these things. Ele acha que ele é o criador, que ele é o que faz as coisas. That is called, Brahmaji had so much Rajaguna. Ou seja, o Sr. Brahma ele tem muita Rajaguna, o modo da paixão. Maya's three gunas is very prominent. One is called Sattva, Raja and Tama. Então, eles têm 3 modos, modalidades da natureza material de Maya que são muito importantes. Sattva, Raja e Tama, bondade, paixão e ignorância. Sattva guna means is what? The mood of goodness. Sattva-guna é o modo da bondade. Calm and quiet. This is the symptom of Sattva guna. Você fica calmo, tranquilo, quieto. Isso é o sintoma de modo da bondade. A Raja guna, the mood of passion. Rajaguna é o modo da paixão. That is symptoms is what? I am Dviya, I am creator. This thing. Então, o sintoma do modo da paixão é você achar que você é o executor das ações, que você é o criador. Telling you, Brahmaji is not Bhagavan. Então, o Brigurishi disse, Brahma, o Sr. Brahmaji não é Deus, não é Bhagavan. Because he has so much arrogant, egos. Porque ele tem tanto ego, né, arrogância. Then Brigurishi, he left Brahmaloka, Sattaloka and arrived Sivaloka. Aí o Sr. Brigurishi, ele foi embora de Brahmaloka e foi até Shiva Loka, onde mora o Sr. Shiva. And also Brigurishi did not give any respect to Shivji. E aí quando o Brigurishi chegou lá no local do Sr. Shiva, ele tampouco ofereceu algum tipo de respeito ao Sr. Shiva. If you go meet with your senior person, at least hold your hand, pay your obeisances. Se você vai se encontrar com alguém que é superior a você, que é um sênior, você pelo menos vai, né, presta suas reverências, fica de mãos postas. So Shivji became very angry. E aí o Sr. Shiva ficou muito bravo com o Brigurishi. Shivji told Brigu, you are my brother. You are my brother. E aí o Sr. Shiva falou, Brigo, você é meu irmão mais novo. But you don't give respect to me. E mesmo assim você não me ofereceu nenhum tipo de respeito, eu sendo seu irmão mais velho. Then Brigurishi used many harsh words to him also. E a Brigurishi ainda chegou e ainda falou super grosso com o Sr. Shiva. Then Shivji became very angry. E aí o Sr. Shiva ficou muito bravo. Because Shivji nature is what? To destroy. Afinal, a natureza do Sr. Shiva é destruir. Shivji took his trishul, trident, and tried to kill Brigurishi. Aí o Sr. Shiva pegou o tridente dele e partiu para cima de Brigo para tentar matá-lo. Then Brigurishi left that place and declared Shivji also not Bhagavan.
Aí Bhrigu Rishi foi embora daquele local e declarou também: o Senhor Shiva não é Deus, não é Bhagavan. Why? Well, Shivji has tamaguna. Por quê? Porque Shivji, o Senhor Shiva, ele está em Tamaguna, modo da ignorância. Mode of ignorance. Modo da ignorância. Then Shivji is the original. Bhrigu Rishi arrived in Vaikuntha Dham. Aí Bhrigu Rishi depois chegou a Vaikuntha Dham. Then Lord Vishnu is taking rest. Understand? Onde o Senhor Vishnu estava descansando. And Parvati Devi, Parvati, what is name? Lakshmi Devi, consort of Lord Vishnu, Parvati, Lakshmi Devi is massaging his feet. Então o Senhor Vishnu estava descansando e a esposa, a consorte dele, que é Lakshmi Devi, estava massageando os seus pés de lótus. You have seen this photo? Já viram essa imagem? Lord Vishnu is laying in the ocean of milk, Samudra, and on the bed of Sheshanag, and Lakshmi Devi, she is massaging the lotus of Lord Vishnu. Já viram essa imagem, né? Onde o Senhor Vishnu está deitado, né, no oceano de leite, que ele Samudra, e aí ele está deitado numa cama que é a cobra, Sheshanag, e aí Lakshmi Devi está massageando os pés dele. Já viram essa imagem alguma vez? Já. Bhrigu Rishi, he came in that Vaikuntha. Então Bhrigu Rishi chegou bem ali, né? Essa Vaikuntha Dham. He did not knock the door. E Bhrigu Rishi chegou e nem bateu na porta. General etiquette, you have to enter any room or any house, you have to knock the door. A etiqueta comum, geral, é que se você entra num quarto, na casa de alguém, você bate a porta antes de entrar. You have to take his permission also. Você pede a permissão da pessoa para abrir a porta. This is called general etiquette. Essa é uma etiqueta comum, né? Understand? Not just enter. Você não chega e vai entrando You abrindo have a to take porta. permission from may I enter or not. Você não chega e vai abrindo a porta, você primeiro bate e pergunta, posso entrar? But Bhrigu Rishi, he did not knock the door. Mas Bhrigu Rishi saiu entrando, nem bateu na porta. Even he did not take permission from Vishnu. Ele tampouco pediu permissão ao Senhor Vishnu para poder entrar. Just he also opened the door. Ele saiu abrindo a porta. And he entered in the room of Lord Vishnu, and Vishnu laying down in his bed of Sheshanag. E aí ele saiu abrindo a porta e o Senhor Vishnu estava lá deitado na cama de Sheshanag. And Devi Lakshmi, she also massaging his feet. E Devi Lakshmi estava massageando os pés dele. Then Bhrigu Rishi entered inward and very strongly, what is it called? And hit his feet in the chest of Lord Vishnu. Então Bhrigu Rishi já chegou, saiu entrando sem bater na porta e já chegou e deu um chutão no peito do Senhor Vishnu. Com muita força. Lord Vishnu is sleeping there. O Senhor Vishnu estava deitado assim, dormindo. Actually, Lord Vishnu is sleeping there is Yoga Nidra. Na verdade, o sono do Senhor Vishnu, quando ele dorme, chama-se Yoga Nidra. Then Vishnu, what happened? Aí Vishnu acordou assim, assustado. O que aconteceu? Ai, meu Deus. Meu Deus. Bhrigu Rishi, he also hit his leg on the chest of Vishnu. Então Bhrigu Rishi, ele tinha dado um chute no peito do Senhor Vishnu, no peitoral do Senhor Vishnu. Then Lord Vishnu, what? Aí o Senhor Vishnu, né, assustado, o que aconteceu? Then Lord Vishnu, he saw, oh, Bhrigu Rishi. Bhrigu Rishi, he said, his leg on my chest. Aí o Senhor Vishnu percebeu, Bhrigu Rishi deu um chute no meu peito. Then Lord Vishnu, very humble, E aí o Senhor Vishnu, muito told him, humildemente, Bhrigu, falou assim, Bhrigu, listen, ouça. your feet is very soft, as like the foam of milk. Bhrigu, seus pés são tão macios, como a espuma do leite. Or my chest is as like thunderbolt, Mas o meu peito é duro como raios e trovões. very hard. O meu peito é muito duro como um trovão. You must feeling so much pain in your feet. Eu acredito que você esteja sentindo muita dor no seu pé. I have to massage your feet.
Eu tenho que massagear os seus pés agora, então. Then Bhrigu heart melted. E aí o coração de Bhrigu se derreteu. Then Bhrigu declared, Lord Vishnu is Bhagavan. Aí Bhrigu ele fez uma declaração. Ele disse, o Senhor Vishnu, ele é Bhagavan, ele é Deus. Why? Por quê? Lord Vishnu is beyond of gunas. Porque Maya's gunas. Por quê? Porque o Senhor Vishnu está além dos modos da natureza de Maya. Maya triguna, sattva, rajam, tamaguna. But Lord Vishnu is the beyond of Maya's gunas, mode of Maya. Maya tem esses 3 gunas, né? Bondade, paixão e ignorância. O Senhor Vishnu está além desses gunas, além dos modos da natureza material. Srimad Bhagavad gives evidence. Harihi nirguna saksat purusha prakite paraha. Harihi nirguna saksat. Bhagavan Sri Hari is called nirguna, beyond of gunas, mode of Maya. O Srimad Bhagavatam tem essa declaração, esse verso que diz que o Senhor Hari, Krishna, Deus, ele está além dos modos da natureza de Maya. So where is Bhagavan? He is beyond of Maya. Maya cannot touch. Então quem é Bhagavan está além de Maya. Maya não consegue encostar nele. So Srimad Bhagavatam gives evidence. Harihi nirguna saksat purusha prakriti paraha. Lord Sri is beyond of Maya prakriti. Então no Srimad Bhagavatam tem esse verso que está aí comprovado que o Senhor Hari, Krishna, está além de Maya, dos modos de natureza material. And Lord Vishnu told, hey Bhrigu Rishi, you hit it, your feet on my chest. Always I keep your footprints on my chest. E aí o Senhor Vishnu falou, ó Bhrigu Rishi, você deu um chute. Footprints here? Então, você, ó Bhrigu Rishi, deu um chute no meu peito e eu vou sempre guardar a marca da sua pegada, do seu pé no meu peito. Eu vou sempre guardar. You try to understand Shastra saying, how will you know he is Bhagavan? Então tem que entender, as escrituras dizem, como reconhecer Deus, Bhagavan? If anybody or his followers say, oh, he is Bhagavan, you cannot accept. Se alguém diz, ó, tal pessoa, You should not accept. se alguém diz, eu sou Bhagavan, se os seguidores de uma pessoa dizem, ele é Bhagavan, Deus, vocês não devem aceitar assim. Who is Bhagavan? Yes, true Siddhi. That in his chest, Bhrigu Charan Lanchita Chinna. And Lord Bhriguji, his stays or hit it on the chest of Lord. That footprint is there. Porque quem é Deus, Bhagavan, ele sempre vai ter no peito, assim, no peitoral, uma marca da pegada dos pés de Bhrigu Rishi. Sempre vai ter essa marca. Another symptom, that is called Lakshmi Devi. She stays in the chest of Lord Vishnu as like a golden line. E outra marca que só que what it is called? Lakshmi, she resides in the chest of Lord Vishnu in the form of one golden line. And the other Bhrigu Charan Lanchita Chinna. Então, Lakshmi Devi, ela sempre reside no peito do Senhor Vishnu, de Deus, né, com uma linha dourada, uma linha de ouro. Então o nome disso é Saranareka, essa linha dourada de ouro. Então, quem é Deus sempre tem essa Bhrigu Charan Lanchitatina, que é essa marca da pegada dos pés de Bhrigu Rishi no peito, e também essa Saranareka, que é essa linha dourada, que é Lakshmi Devi. So, try to understand, many people saying, oh, he is Bhagavan. Então, actually, he is not Bhagavan. Who is Bhagavan? There's two symptoms in there. Standard two symptoms. Muita gente às vezes diz, tal pessoa é Deus, Bhagavan. Mas não, essa pessoa não é Bhagavan, não é Deus. Porque quem é Deus tem esses 2 sintomas, essas 2 marcas, né, no corpo. You have to learn Shastra, then you enter the spiritual life. Então, quem é Deus tem essas 2 marcas externas no corpo. Vocês têm que aprender as escrituras, aí vocês vão poder adentrar realmente a vida espiritual. You understand? Estão entendendo? If you don't learn Shastra or people saying, you think, oh, this is true, this is not true. Então vocês não aprenderam as escrituras. O que qualquer um fala, vocês acham que é verdade, mas não é assim. Then somebody say, but that is the proof, according to Shastra, scriptures proof of not.
Aí você diz, ah, mas tal pessoa disse. Mas o que essa pessoa disse está de acordo com as escrituras ou não? Está realmente comprovado pelas escrituras ou não? Otherwise you will become Sunanda Gandharva. Senão vocês vão ficar que nem Sunanda Gandharva. Aquela história. Understand? Guru Govinda Goswami Maharaj very nicely told this story. Guru Govinda Sunanda Gandharva. Guru Govinda Maharaj contou essa história, uma história muito legal de Sunanda Gandharva. Blind persons is blind for persons. Então é como uma pessoa cega e outras pessoas cegas que são seguidores dessa pessoa cega. You should not be blind for persons. Vocês não devem ser um seguidor cego de alguma coisa. You have to learn Shastra. Vocês têm que aprender a You have to escritura. associate with sadhu. Vocês têm que se associar com o sadhu. You have to learn Shastra. That's Dharma Granth. Então vocês têm que aprender as escrituras. But that Shastra should be recommended by high class, exalted and pure sadhu. Mas as escrituras que vocês devem aprender devem ser uma escritura recomendada por um santo muito elevado e exaltado. Because now Kali, many people have so much money and just printed his own and printed many books. Oh, this is no. Que é o que acontece em Kali Yuga, hoje em dia muita gente tem dinheiro e elas imprimem seus próprios livros, né? E dizem, isso aqui também é escritura, mas na verdade elas imprimiram aquilo e botaram ali então. So for the Bhaktivinoda Thakur explained Amna Praho. That evidence should be recommended by our Shastra and bona fide genuine Guru. Guru Parampara Vedavaka. Por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur fala sobre esse Amnaya, ele fala Amnaya Praha, né? São as nossas evidências? Nossa evidência são as instruções dos Vedas apresentadas pelo Guru Parampara. Nowadays, many also atheists, they have no idea, nothing. Just they start to research, MA, PhD about this, that, and nothing. And many Mayavad philosophy, when people are reading that book, oh, this is one kind. Então, tem hoje em dia muita gente que na verdade é ateísta e é tipo um estudioso, faz mestrado, doutorado, PhD em coisas, temas da cultura indiana, em temas sobre, tipo, esse tato, aquele tato. Aí essas pessoas estudiosas fazem livros, que na verdade são cheios de filosofia impersonalista. Aí outras pessoas leigas leem esses livros desses estudiosos, que são de mestrado, doutorado, e aí acham, isso é verdade e tal. You have to read origin Shastra, which is written by Vyasadeva. Mas vocês devem ler o Shastra, a escritura original escrita por Vyasadeva. Nowadays, many people they are reading their own speculative way and manifesting many books here and there. No Shastra Siddhanta, no evidence, and quoted in shlokas, nothing. Just in their mind, they read. Hoje em dia tem muita gente que faz assim, estuda a cultura indiana, lê diferentes coisas e escreve livros sobre isso, né? E com suas próprias ideias, suas especulações ali, e eles escrevem assim, sem nem citar coisas das escrituras, passagens das escrituras, nem um Shastra Siddhanta, não tem conclusão das escrituras, nada. For this regard, most of the books in the market, they have Mayavad philosophy. Por isso que a maior parte dos livros, né, que se vendem nas livrarias e tal, é só a filosofia Mayavada, impersonalista. You understand? This is. Você está entendendo? Otherwise, some person say you are saying, but no evidence. Senão, alguém fala uma coisa, você repete aquilo, mas não tem nem evidência por trás da coisa. Understand? Once king, he shaved his head. Então, uma vez um rei raspou a cabeça. Then queen asked, why you shaved your head? Aí a rainha perguntou para o esposo, para o rei, por que você raspou a cabeça? What's the reason? Por que motivo? Then king told, but today is super excellent auspicious day, because Sunanda Gandharva left body. Aí o rei falou, hoje é um dia muito sagrado e auspicioso, afinal, Sunanda Gandharva morreu, abandonou o corpo. Then queen asked, who is Sunanda Gandharva? Mas a rainha perguntou, mas quem que é Sunanda Gandharva? King told, I don't know who is Sunanda Gandharva, but my minister just told me. Aí o rei falou, sabe, eu não sei quem é Sunanda Gandharva, mas o meu ministro acabou de me dizer essa informação. Then queen asked the minister, a minister also shaved his head. Aí a rainha foi ao ministro e viu que o ministro também tinha raspado a cabeça. Then queen, she asked the minister, why did you shave your head? Aí a rainha perguntou para o ministro, por que você raspou a cabeça? Today is very super excellent auspicious day. Sunanda Gandharva left body. Aí o ministro falou, é porque hoje é um dia muito sagrado e auspicioso, porque Sunanda Gandharva abandonou o corpo.
And Queen she asked, who is Sunanda Gandharva? Aí a rainha perguntou, mas quem que é Sunanda Gandharva? The minister told, I don't know, but my priest, royal priest, which was the Thakurji. E aí o ministro falou, ó, eu não sei não, mas o meu capelão, né, o meu sacerdote que adora a deidade, He told me, today is super excellent, auspicious day, Sunanda Gandharva left. foi ele que me disse que hoje é um dia muito sagrado e auspicioso, né, porque Sunanda Gandharva abandonou o corpo. Then Queen, she came in the place of priest. A priest also saved his head. Aí a rainha foi lá, né, até onde vivia o sacerdote e viu que o sacerdote também tinha raspado a cabeça. Then Queen asked, hey priest, why you shaved your head? A rainha perguntou para o sacerdote, por que você raspou a cabeça? Or today is super excellent auspicious day, Sunanda Gandharva left body. Aí o sacerdote disse, é porque hoje é um dia muito sagrado, muito auspicioso, porque Sunanda Gandharva abandonou o corpo. Are who is Sunanda Gandharva? Tell to me. Aí ela perguntou, mas por quem que é esse Sunanda Gandharva? Fala pra mim. King he also did not know. Minister also, or priest also. Who is Sunanda Gandharva? Então a rainha queria saber quem que era o Sunanda Gandharva. Afinal o rei não sabia quem ele era, nem o ministro, nem mesmo o sacerdote. Then priest, royal priest, Rajpuri, he told of my washerman. He told. Aí esse Rajpurit, que era sacerdote, né, ali da corte, falou, não, sabe o que foi? Foi o meu lavador de roupa que falou. Then Queen, she investigated everywhere. E a rainha foi investigar. She came in the house of washerman. A rainha foi até a casa do lavador de roupa. Washerman also shaved his head. O lavador de roupa também tinha raspado a cabeça. Then Queen asked, hey, why shaved your head? E a rainha perguntou pra ele, por que você raspou a cabeça? Today is super excellent auspicious day, Sunanda Gandharva left body. Aí ele falou, porque hoje é um dia muito sagrado, muito auspicioso. Afinal, Sunanda Gandharva, essa personalidade, abandonou o corpo. Queen asked, are who is Sunanda Gandharva? I want to know. Aí a rainha perguntou, mas quem que é Sunanda Gandharva? Eu quero saber. Then Queen she told, listen, I had one old donkey. Aí o lavador de roupa falou assim, olha, ouça bem, eu tinha um burro de carga, porque ele já estava muito That velho. donkey's name was Sunanda Gandharva. E o nome do meu burro de carga era Sunanda Gandharva. So for the remembrance my old donkey, I shaved my head. Então, em homenagem a esse meu burro de carga, que já estava bem velho e tal, eu raspei minha cabeça. So in the same way, blind person, following the blind. Então, as pessoas cegas seguem pessoas cegas. Why I'm saying? Because Shastra says, how do you know he is Bhagavan? Who is Bhagavan? Por que eu estou falando isso? As escrituras explicam. Como você sabe quem é Deus, Bhagavan? Have to prove according to the Shastra Pramana. Tem que ter uma prova de acordo com as escrituras. Not only the speculative mind you say, he is Bhagavan. Não é só você dizer de forma especulativa com a sua mente, ele é Deus. Do you understand? Entende? So Bhrigu Rishi, he proved who is Bhagavan? Lord Vishnu is Bhagavan. Então assim, Brigurish ele comprovou. Ele provou quem é Deus, Bhagavan, é o Senhor Vishnu. He beyond of triple of Maya, Mayati Bhagavan. Porque Deus está além dos modos da natureza de Maya, além. Do you understand? Entende? Harihi, for this Srimad Bhagavatam gives evidence. Harihi Nirguna Sakshat. Lord see Hari beyond of Por isso que as escrituras explicam, né? Como o Senhor Hari está além de Maya. Harihi Nirguna Prakriti Purusha Para, and he is beyond of Prakriti. E ele também está além, Nature, material nature. está além da natureza material, além de Prakriti. Understand? So in this Srimad Bhagavatam gives evidence. Who is Bhagavan? Who is Bhagavan? Lord Vishnu. Então assim as escrituras evidenciam de quem é Bhagavan, quem é Deus, o Senhor Vishnu. So how will prove he is Bhagavan? Is one I told, Bhrigu Lanchita Charan Chinna. On his chest, the footprints of Bhrigu Rishi.
E como eu falei, como provar que ele é Deus, né? Bhagavan. Ele tem no peito dele a marca da pegada dos pés de Brigurishi. O nome disso é Brigulantika Charantim. And also one golden line. That is called Lakshmi Devi. She resides in the chest of Lord Vishnu in the form of golden line. E também, quem é Deus, Bhagavan, Vishnu, ele tem no peitoral dele também uma marca, que é uma linha, na verdade, dourada, de ouro, que é Lakshmi Devi. That means human being cannot become Bhagavan. Então, os seres humanos não conseguem virar Deus. Bhagavan you cannot cultivate in the field. Não dá para você plantar Deus. Who is Bhagavan? This is the simple. Who is Bhagavan or not? Então, tem sintoma para você saber quem é Deus ou não. So, just I also put according to Srimad Bhagavata gives evidence. Who is Bhagavan? Vishnu. Bhagavad says he proved. Lord Sri Hari is Bhagavan. Shivji, Brahmaji, they are not Virgin Bhagavan. Então, assim, Brigurishi ele comprovou quem que era realmente Deus original. Vishnu. Brahma e Shiva não. But Shivji, he gets some potency, power, Shakti from Lord Krishna, Vishnu. Mas o Senhor Shiva ele recebe uma potência, um poder, uma Shakti do Senhor Vishnu. So for this regard, Shivji, he destroys everything. That is the Mahaprabhu. Por isso que o Senhor Shiva ele consegue fazer essa destruição total, Mahaprabhu. Understand? So for the Brahma Samhita gives Khiram jata dadi vikara vishesha yoga sanjayate nahi tata madagosti hetu Jasambhutam tata samupeti kajan Govindam adipurusam tamaham bhajami Govindam adipurusam tamaham bhajami Govindam adipurusam tamaham bhajami Olha a menina. Brahma Samhita. Qual que é o verso? Which verse? Shiram Jatada Devi. Shiram Jatada Devi. Não, mas como é no final, né? Achei. Shri Govinda Deva, ele alcança a condição de se tornar Shambhu para poder fazer uma função específica, que nem o leite se transforma em iogurte quando o leite entra em contato com um agente transformador em particular. Apesar... Ah, tá. Peraí. Apesar do iogurte não ser uma substância diferente, independente do leite... Ai, não consegui. Desculpa. Então, eu adoro a Suprema Personalidade de Deus Govinda original. That means, Lord, he gives his own potency. Then, Shivji he destroys. Então significa que Deus lhe dá uma potência especial para o Senhor Shiva. E assim o Senhor Shiva consegue destruir, senão não. Shiva Tattva is very complicated, not so easy to understand. Shiva Tattva é algo muito complicado, não é tão fácil de entender. Very complicated. É muito complicado. So for this regard, this verse, Khiram Jatha Dadi Vishesha Yogat. Milk, put some kinds of lactic acid. The milk transferred in yogurt. Então quando o ácido lático é posto no leite, o leite se transforma em iogurte. But in yogurt, again not return back to the milk. Mas o iogurte ele não volta a virar leite. O iogurte não volta a virar leite. In the same way, Lord Bhagavan, in his inconceivable potency, Achinta Shakti, manifested in form of Shiva. Então, da mesma forma, Deus Bhagavan, com sua potência inconcebível, ele se manifesta como o Senhor Shiva. Then he destroys everything. Pralaya, that is called Mahapralaya. E aí ele faz toda a destruição, Mahapralaya. But Shiva Tattva also undertaken. Sometimes, Lord, he gives his power to the some living entity who is very powerful. Então, outra coisa sobre Shiva Tattva, às vezes Deus dá um poder especial para uma diva muito poderosa, para elas fazerem uma certa coisa.
Well, how will take the position of Shiva? Mas como conseguiu obter a posição do Senhor Shiva? But you try to understand all the name of the demon, that is called the position and pod. Porque tenta entender o seguinte, na verdade todos esses nomes que a gente fala dos semideuses são cargos, são posições, são cargos apenas. As like minister, Que nem that is called the position. Que nem um posto de ministro. Understand? And different minister name comes also different name also. Né? E, né, dependendo de quem assumiu o posto de ministro, né, o ministro tem um nome diferente e tal. Financial minister. Tem o ministro da Fazenda. Understand? Then his name is different. E aí, dependendo de quem vai ser o ministro da Fazenda, o ministro tem um nome diferente. In the same way, different persons. And he takes the charge of the position, then his name is called. Então, diferentes pessoas, quando elas assumem, se encarregam de um certo cargo, né, esse vai ter um nome diferente. That is Indra. Indra at the position, who is the king of heaven. Por exemplo, o nome Indra. Indra é um cargo, né, de quem é o rei dos planetas celestiais. Yes. So in the same way, in Brahma, who creates this material world is called Brahma. Então, Brahma é o nome de quem cria o mundo material. So Brahma is also is called one position. E o Brahma, na verdade, ser Brahma, isso também é um cargo. Who will come in the position of Brahma? Quem que vai obter esse cargo de ser Brahma? Satya Janma Kumar. 100 births, 100 births, one who follows all the rules and regulations of Varnashram Dharma. Then he will take the charge of Brahma. Então, aquela pessoa que por 100 vidas ela segue todas as regras e restrições do Varnashram Dharma, ela consegue obter a posição, o cargo de Brahma. How many births? Por quantos nascimentos? 100 births. 100. Brahmachari Grihastha Vanprastha. Then 100 births will come, following the proper rules and regulations of Varnashram Dharma, then he will be in charge of Brahma. Por 100 nascimentos, seguindo bem direitinho o Varnashram Dharma, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, por 100 nascimentos, aí a pessoa obtém uma posição do Senhor Brahma. But every very difficult to find out the person and jivas will take charge of the position of Brahma. Mas em muitas kalpas é muito difícil você encontrar, em muitas eras, encontrar uma alma, uma diva que tenha essa qualificação para ter o cargo do Senhor Brahma. That time Lord Vishnu himself, he takes the charge of Brahma. E aí, nesse momento, o próprio Senhor Vishnu, ele se encarrega desse cargo de Brahma. So that means when any jiva is following the rules and regulations of Varnashram Dharma, 100 birth, he is become Brahma. That Brahma is called Vairaj Brahma. Então, quando uma alma, uma diva, por seguir o Varnashram Dharma muito bem, por 100 vidas, ela obtém o cargo do Senhor Brahma, esse tipo de Brahma, que é uma diva, uma alma, chama-se Vairaj Brahma. But very difficult to find out these types of jivas who 100 births follow the all Varnashram Dharma. Mas é muito difícil encontrar uma alma sem que tenha seguido por 100 vidas o Varnashram Dharma. If not possible, you find out that jivas, then Lord Vishnu himself takes the charge of Brahma. That Brahma is called Hiranyagarbha Brahma. Então, quando não tem uma alma assim, que nesse calibre, o que acontece, o próprio Vishnu, ele assume o papel o cargo de Brahma. E o nome desse Brahma, que é o Senhor Vishnu, chama-se Hiranyagarbha Brahma. That Brahma's age, how many years? 100 years. E o tempo de vida de Brahma é 100 anos. Understand? Entende? When 100 years is finished, then he will take the charge of Shiva. E aí depois, né, que o Senhor Brahma passou o tempo de vida dele, que são de 100 anos, né, do Senhor Brahma, aí ele pode assumir a posição do Senhor Shiva. But very difficult also to find out this type of. Mas é muito difícil encontrar alguém que queira assumir que assuma esse cargo depois. And that time Lord himself, he takes the charge of Shiva. Ou então quando não tem alguém, o próprio Senhor, ele assume o cargo do Senhor Shiva. That Shiva is called Sadasiva, Lord Vishnu himself. Então, quando o próprio Senhor Vishnu é o Senhor Shiva, então esse Shiva chama-se Sadashiva, que é o próprio Deus. So try to understand. So Shiva Tattva also, one is Jiva Tattva, coming from Jivas, or another is called Vishnu himself. That called Sadasiva. Então tem que entender que Shiva Tattva, né, na verdade sobre Shiva, dá para ser de duas formas.
Tanto quanto de uma diva, né? É uma alma que vira Shiva, e também quando o próprio Vishnu se torna Shiva. No caso, quando o Vishnu se torna Shiva, o nome disso é Sadashiva. Sadashiva for this is called Vishnu Tattva Bhagavata. Então, Sadashiva, esse Senhor Shiva, que é o próprio Vishnu, ele é Bhagavata, ele é Deus. Tomorrow we'll celebrate who's Shiva? Então, amanhã a gente vai celebrar qual Shiva? Sadashiva Vishnu Tattva Shiva. Amanhã a gente vai celebrar o Sadashiva, ou seja, o Shiva que é Vishnu Tattva, ele é Deus. Not Jiva Tattva Shiva. Não o Senhor Shiva que é Jiva Tattva, que é uma alma. Try to understand. For this regard, tomorrow we'll be fast. Tenta entender isso, por isso. Like Ekadasi preparation. Tenta entender isso, por isso que amanhã a gente vai jejuar e vai tomar preparações apenas de Ekadasi. Shiva Tattva is very complete. Because Lord gives his, that Jiva who is taking charge of Lord Shiva position. And Lord Vishnu, he gives his own potency to him. Então tenta entender isso. O tato do Senhor Shiva é muito complicado. Né? Quando uma alma assume o cargo do Senhor Shiva e tal, aí o Senhor Vishnu dá toda a potência para essa alma para fazer o papel do Senhor Shiva. E esse Shiva, que é uma alma, chama-se Kailash Shiva, geralmente. He destroys everything. E ele destrói tudo. Why? Por quê? He destroys. Por que ele destrói? Because this is the desire of the Lord, Mahapralaya. Porque esse Mahapralaya, essa grande destruição, é um desejo de Deus. Understand? Entende? If you cultivate the what is called wheat in your field, então suponha que você tem uma lavoura de trigo. first you nourishment the plants, small plants of the wheat. Então você tem que cuidar das plantinhas, né, de trigo, quando estão pequenas. Giving water. Tem que regar as plantas. And when the wheat coming up green. Quando o trigo fica bem verde, começa a crescer. And wheat coming. Aí começa a dar o trigo mesmo. Completely ripened wheat. E quando o trigo fica totalmente maduro, So what you will do? O que você faz? You have to cut. Você tem que cortar a planta. You have to cut, bring your house. Tem que cortar e trazer para sua casa. And again prepare the field next cultivation. E aí você tem que de novo preparar o campo para a próxima semeadura. In the same way, Lord Vishnu, he gives his potency, Shakti to Lord Shiva to destroy. New creation. Então, da mesma forma, o Senhor Vishnu dá a potência dele para o Senhor Shiva fazer essa destruição, para começar depois de novo a criação de novo. Because for this regard, Vishnu is duty. Então, por isso o dever do Senhor Shiva New creation. Tem a ver com começar a criação de novo. So Lord duty, the Lord Shiva's duties is destruction, Mahapralaya. Então o dever do Senhor Shiva é a destruição, Mahapralaya. Pralaya means destruction. Pralaya significa destruição. That time, according to instruction of Lord Vishnu or Krishna, then Shivji, he destroyed everything. E aí, de acordo com a instrução do Senhor Vishnu ou Krishna, Shiva destrói tudo. Then again, according to instruction of Krishna, Brahmaji, he creates. E aí depois, de novo, de acordo com a instrução de Krishna, o Senhor Brahma cria. As same Krishna he manifested in the form of Vishnu and in nourishment to the all the material world creation. E aí o próprio Krishna se manifesta como Vishnu e ele nutre toda a criação material. In this Srishti Sthiti Pralaya, creation, nourishment and destruction is going. Então dessa forma está acontecendo esse movimento de Srishti, que é a criação, Sthiti, que é essa manutenção, nutrição, né? E aí Pralaya, que é a destruição. Isso tem a So acontece. this is the duty of Lord Shiva to destroy. Então o dever do Senhor Shiva é a destruição. But you remember two kinds of Shiva. One is called Jiva Tattva Shiva, or one is called Vishnu Tattva Shiva. That is called Sadashiva Vishnu Tattva Shiva. Então tem que entender que tem dois tipos de Shiva, né? Que é esse Jiva Tattva, que é uma alma, e também o outro que é Vishnu Tattva, Sadashiva. Every living entity is very small, 50 quantities, 50 qualities. Então, na verdade, todos os seres vivos eles têm 50 qualidades, mas em quantidade muito pequena. A demigod, demigoddess, they have 50 more than the human being. Mas aí o que acontece? Os semideuses eles também têm essas 50 qualidades que os seres humanos podem ter, mas os semideuses têm essas qualidades em muito maior proporção do que os seres humanos. But Shivji is special
5 qualifications. Mas o Senhor Shiva ele tem 5 qualidades especiais. So Shivji has how many qualifications? 50-50. 55. Então, quantas qualidades tem o Senhor Shiva? 55. This is our conclusion in our Shastra. Essa é a conclusão das nossas escrituras. Shivji is not ordinary person. O Senhor Shiva não é uma pessoa comum. But Shivji is very generous. Mas ele é muito generoso. Yesterday I told. Ontem eu estava falando. Shivji, he did not put any ornaments, any clothes, nothing. Complete lure. Vairagi. Vairagi means renounced person. Então, ontem eu estava falando como o Senhor Shiva ele é muito renunciado, ele não usa ornamentos, né? Ele é como um renunciante. Totalmente. Because Shivji, his life completely, absolutely service, dedicated for service for Krishna, Bhagavan Krishna. Porque a vida dele, a vida do Senhor Shiva é totalmente dedicada, rendida ao serviço ao Senhor Krishna. Shivji's heart is no any enjoy the sense gratification. Ele não tem no coração dele o desejo de desfrutar dos sentidos materiais. Just I tell you a very nice, beautiful story, Lord Shiva Katha. Vou contar para vocês uma história muito bonita, né? Uma história do Senhor In Shiva. our Shastra, Shivji married with Parvati. Então, no nosso Shastra, a escritura se explica que o Senhor Shiva se casou com Parvati. Shivji, he lives in her, in top of the mountain, Kailash. E eles moram onde? Kailash. No topo da montanha, lá em Kailash. Always a snow falling. E é um local que sempre neva, não para de nevar nunca. Then one day, Parvati Devi, the wife of Shivji, E aí uma vez Parvati Devi, que é a esposa do Senhor Shiva, she told, before you are brahmachari, falou assim pra ele, ó, antes você era um brahmachari, and now you are grihastha, mas agora a gente é you grihasta. married with me. Você se casou comigo. So your duty to take care of wife. Então o seu dever é cuidar da sua esposa. But you did not build any house, nothing, where will you stay? Mas você nem construiu nenhuma casa, nem nada. Onde que a gente vai viver? If you married, then you have to arrange one house. This is the duty of husband. Então, se você se casou, você tem que arrumar uma casa. Né? Esse é o dever do marido. In Vedic culture, husband means his wife. This is his duty. Responsibility. Take care his wife. Então, na cultura védica da Índia, esse é o dever do marido, é a responsabilidade dele cuidar da mulher, da esposa. So Devi Parvati told, you married with me, but no house, nothing. Where will you stay? Então, Devi Parvati falou para o Senhor Shiva, você se casou comigo, mas você não tem casa, nada. Onde que a gente vai viver? They are in the top of the mountain hill, Kailash hill. No trees, nothing. A gente vive aqui no topo dessa montanha aqui em Kailash. Não tem nenhuma montanha aqui. Oi, desculpa. Não tem nenhuma árvore aqui. At least you build one small house for me. Por favor, construa pelo menos uma casinha pequenininha para mim. You are male person. Male person can sleep anywhere. Você é um homem, né? O homem pode dormir em qualquer lugar. Indian Vedic culture, female have to sleep confidential place. Mas na cultura védica da Índia, como que é? A mulher, ela sempre deve dormir num local mais reservado, confidencial. Understand? Entende? This is the simple. Isso é muito Parvati simples. Devi, she told, I'm your wife and female. I have to sleep one private place and confidential place. Né? Eu sou sua mulher, eu sou uma mulher e sou sua mulher, sua esposa, então eu tenho que dormir num local mais reservado, mais confidencial, mais num local privado. Understand? About at least our taking bath, change the cloth, go one confidential place. Para que pelo menos eu possa, depois de tomar banho e trocar de roupa num local mais reservado, num local reservado. But no house, nothing. Mas a gente não tem casa, nada, onde que eu vou viver? Then Shivji told, okay, I have no time to build a house. Aí o Senhor Shiva falou, é que eu não tenho tempo de construir uma casa para Because Shivji você. always absorbed chanting holy names. Porque o Senhor Shiva está sempre absorto em cantar os santos nomes. Understand? Entende? Shivji is Param Vaishnava. He's always absorbed to chanting holy names. O Senhor Shiva ele é um Param Vaishnava, um devoto mais elevado, então ele está sempre absorto em cantar os santos nomes. But Parvati Devi again pushed him, why did you marry to me? Mas aí Parvati ficou botando pilha, né? Então por que você casou comigo? If you want to have bhajan and sadhana, why did you marry? Se você queria ficar fazendo bhajan e sadhana, por que você se casou? If you want to Babaji, so why you marry? Se você queria ser um babadi, por que você se casou comigo?
Then Shivji told, okay, I will build one house for you. Aí o Senhor Shiva falou, tá, vamos construir uma casa para você. Then Shivji just he brought the three, what is called, piece of ice, long of piece. Aí o Senhor Shiva trouxe assim 3 pedaços, 3 blocos de gelo. Yeah, that's called ice. Aí sim. Ice. Tipo, era Ice piece of ice. era um pedação de gelo, ele trouxe 3. Understand? And put this side one, this side one, this side one. E botou de um lado um pedaço de gelo, do outro e do outro. 3 pedaços de gelo. 3 de cada lado. Okay, this is the private place. This one. Pronto, aqui, um local reservado, sua casa. But when was the rays of sun coming, then ice melted. Mas quando começou, quando abriu o sol, né, os raios fortes do sol começaram a derreter o gelo. No house there. Mas já não tinha mais casa. Then Parvati Devi told, you don't want to build one house for me. Parvati Devi falou, você não quer construir uma casa para mim? Okay, I can do myself. Tá, então eu vou me virar. See, you can do as you like. Então, chefe, tá bom, pode fazer o que você quiser, vai. Como você quiser. Then one day, Shivji's very richest disciple, Aí uma vez, um discípulo do Senhor Shiva muito rico, his name is called Dhanakuber. o mais rico de todos, o nome dele era Dhanakuver. Puran explains this way. Shivji's very richest disciple, his name is called Dhanakuber. O Shiva Purana explica que o discípulo mais rico do Senhor Shiva é Dhanakuver. Dhanakuber, once he came, he also Kailas meet with Devi Parvati. Aí Dhanakuver veio um dia até Kailas, se encontrou com Devi Parvati. Then Dhanakuber, he asked, hey Guru Mata, tell to me, how can I serve you? E aí Dhanakuver perguntou, ó Guru Mata, esposa do Guru, como eu posso servi-la? Then Devi Parvati told, listen, my husband Shivji, he does not want to build one house for me. E aí Devi Parvati falou assim, ouça, o meu esposo, o Senhor Shiva, não quer construir uma casa para mim. Okay, I can build you for one very nice house for you. E aí, mas aí Dhanakuver falou, eu posso construir uma casa linda para você. Topmost world famous house I built for you. Eu posso construir para você a casa mais linda do mundo. That time Dhanakuber had a lot of wealth of money. Porque Dhanakuver tinha muita riqueza, muito Then dinheiro. Dhanakuber he built very nice, beautiful, world famous house in the top of the mountain. Aí Dhanakuver fez uma casa linda, a mais famosa do mundo, no topo da He montanha. had a lot of wealth, Dhanakuber. Porque Dhanakuver tinha muito dinheiro. His name is Dhanakuber. His wealth is what? Lot of wealth. You cannot count. Então, o próprio nome dele, Dhanakuver, significa isso, que ele tinha tanta riqueza, dinheiro, que não dava nem para contar de tanto. Then Devi Parvati told to Shivji, oh my husband, have to enter in this house. Aí Devi Parvati falou pro Senhor Shiva, ó meu marido, né, você tem que entrar na casa, According to Vedic culture, I tell you. que de acordo com a If you cultura... are new house built, this thing, you have to perform fire sacrifice. That is Sanskrit word get called Griha Pravesh. Então, porque de acordo com a cultura védica, eu vou contar pra vocês, quando você tem uma casa nova e tal, você tem que fazer um sacrifício de fogo pra antes de começar a morar ali, o nome disso é Griha Pravesh. And we have to perform fire sacrifice. Then all kinds of inauspiciousness. Você tem que fazer um sacrifício de fogo ali no imóvel, no local, pra aí tudo que é de ruim e inauspicioso vai embora. If you not perform fire sacrifice, your house, many ghosts and others, what is called? Evil of Asuras, they will stay. Porque se você não faz sacrifício de fogo na sua casa, Apadevata. muitos fantasmas e outras entidades maléficas, apadevatas, ficam ali no ambiente. Understand? For this regard, Vedic culture explained this way. You have to perform fire sacrifice in your house. Por isso na cultura védica indiana se explica que você tem que fazer um sacrifício de fogo na sua casa. Actually, Vedic culture, once a year, every year, and every day you perform fire sacrifice in your house. Então, na cultura indiana, na verdade, se explica que todo dia, né, ou pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer um sacrifício de fogo na sua casa. Just you buy one house, enter. No. You have to perform fire sacrifice. There are many inauspiciousness is there. Understand? You don't know. Many also ghost, or what is called. Many apadevatas are running here. So you have to perform fire sacrifice.
Então, porque você acha que é só comprar uma casa e começar a viver nela? Não, você tem que fazer um sacrifício de fogo antes. Porque, na verdade, tem muitas entidades, seres inauspiciosos, entidades maléficas, apadevatas, fantasmas, que estão ali e você não percebe, você não tem como saber. That when it comes to evils are there. São entidades And if by maléficas. sacrifice, then all the E se você fizer o sacrifício de fogo, todas essas entidades because maléficas, Brahman chanting this mantra, Veda's mantra, and fire sacrifice. elas vão sair correndo. Porque quando o Brahmana faz sacrifício de fogo, né, ele canta o mantra dos Vedas. Vishnu Chakra mantra, Vishnu, many mantras, Ele Vishnu canta mantra. vários mantras, tipo o mantra para Vishnu Chakra, etc. Understand? Swaha, swaha, swaha. Then all inauspiciousness, Então, all ghost, everything is there. então ele fazendo sua e os mantras, todos os fantasmas, tudo que é inauspicioso vai embora. And so for this regard, Shivji told, hey Devi Parvati, have to perform fire sacrifice. Then we can enter the house. Então o Senhor Shiva falou para Devi Parvati, vamos fazer um sacrifício de fogo, aí sim a gente vai poder entrar na casa. That is called Griha Pravesh. First enter in your house. Porque o nome disso é Griha Pravesh, é a primeira entrada assim na casa. Understand? Entende? Have to fire sacrifice and Griha Pravesh. First enter in your house. Na cultura védica indiana é assim, fala assim, é Griha Pravesh, é a primeira entrada na casa. Then they got, of course, have fire sacrifice. E aí, assim, claro, vamos fazer sacrifício de fogo. But need one perfect Brahmana. Mas a gente vai precisar de um Brahmana perfeito. Understand? India, many kinds of Brahmanas. Even they don't know mantra nothing. Na Índia tem muitos tipos de Brahmanas e vários nem sabem os mantras direito, Even nada. they don't know how to read Sanskrit mantra nothing. Vários nem sabem nem ler um mantra em sânscrito, não sabem nada. Understand? Sometimes they also just chanting Hanuman Chalisa, and they doing this mantra. Não, então, às vezes eles ficam só, na verdade, recitando Hanuman Chalisa, né, que é um verso em glorificação Hanuman em sânscrito, e as pessoas não entendem e eles dizem que isso é outra coisa. And if you go, these types of Brahmana just they cheating the people, earning money from the people. Então, assim, essas pessoas estão enganando as pessoas, esses brahmanas, e só ganhando dinheiro em cima delas. No, you have to perfect way chant this mantra, Vedic mantra. Não, mas os mantras védicos devem ser cantados de forma perfeita. So need perfect Brahmana. Então, ia ser necessário um brahmana perfeito também. So who is perfect Brahmana? Mas quem que é um brahmana perfeito? Then Shivji told, yes, my great devotee. Aí o Sr. Shiva falou, sim, um grande devoto meu. He's perfect Brahmana. É um brahmana perfeito. I'm calling him. Vou chamar ele. Who is he? Ravana. Ravana. Quem que era esse? Ravana. Actually, Ravana, he was a Brahman. Porque realmente Ravana, ele era um brahmana. Vishwasrava Muni's son. Ravan is Brahman's son. Ravana, ele era filho de Brahma. And he's very nice, beautiful, perfect pronunciation of Sanskrit. E realmente ele tinha uma pronúncia do sânscrito perfeita. Actually, before Ravan, he was Brahman. Na verdade, de fato, antes, Ravana, ele era um brahmana. Vedic Brahman, Ravan. Brahmana védico, Ravana. But he associated the demon, then he became demon. In Mas- the beginning, he was not demon. Então, no começo da vida dele, Ravana não era um demônio, mas por se envolver com os demônios, ele virou um demônio depois. Understand? Many people change also. We are looking also. In the beginning, very nice devotee. Then after become completely demon. Então, muita gente tem esse tipo de mudança No na bhakti, vida. nothing, no japa mala, no kanti mala, no secretary, nothing, no chati, completely a demon. And drinking alcohol to be nonsense. Então, a gente How possible? tem muita gente que tem esse tipo de mudança na vida, né? No início, por exemplo, a gente vê como a pessoa no início era um devoto, muito bom, fazia tudo direitinho. Aí depois larga tudo, para de usar kanti, japa, o cordão sagrado, tira a sika, choti, começa a beber, vira um demônio, total um demônio. More than 20 years, I have traveled around the world and going. Faz mais de 20 anos When que eu they're viajo. small, then they're chanting holy name, doing bhajan and sadhana, look like Uttama Bhagavad. Then after a few years, 10, 15 years, completely demon. Why? Então eu vejo ao mundo inteiro há mais de 20 anos, eu vejo muito isso, né? Às vezes a pessoa, né, quando é jovem, é pequeno, parece até um devoto puro, né? Muito entusiasmado, cantando santo nome, fazendo bhajan e sadhana. That is called two reasons. The offense and asatsang. Mas Associate with and devil. depois a pessoa cresce e vira totalmente um demônio, larga tudo, começa a fazer várias coisas horríveis e sem noção, até beber, etc.
Então, mas por que isso acontece? Por quê? Duas razões. Ofensas e a satsanga, a má companhia. Shivji's disciple. Shivji's two disciples very prominent in our Shastra. Então, nas escrituras se mencionam dois discípulos do Senhor Shiva que são muito One preeminentes. is Vou contar pra vocês. Parshuram, incarnation of Lord Vishnu, Parshuram Bhagavan. He is also a disciple of Lord Shiva. Então, um dos discípulos do Senhor Shiva muito preeminentes é Parashuram Bhagavan, que é uma própria encarnação de Vishnu. Parashuram. Ele é discípulo de Shiva. Who killed the Kshatriya 21 times. Parashuram. Aquele que matou todos os kshatras 21 vezes. Dasavatar Sutra is name is there. Está mencionado o nome de Parashuram. Bhagavati Rupa, Dasavida Rupa, Jajagadi Saha. Está mencionado o nome de Parashuram no Dashavatara Stotra. So actual Parshuram is the disciple of Shivji. E realmente Parashuram ele é na verdade discípulo do Senhor Shiva. De And another Shivji disciple, Ravana. Ravana was a Brahmana. E outro discípulo do Senhor Shiva é Ravana. Ravana ele era um Brahmana. And you read Ravana's Stuti, Shiv Stuti. Pronunciation. You go to the YouTube. Ravana's Stuti, Shiv Stuti. And Ravana, when he chanted Shiv mantra, then Shivji direct manifest. Então vocês podem ver até no YouTube, né? Na verdade, a glorificação que Ravana fazia para o Senhor Shiva em sânscrito é assim, maravilhosa. Que sempre quando ele fazia, o próprio Senhor Shiva se manifestava assim na hora. O Shivji is the perfect disciple of Ravana is the perfect disciple of Shivji. Ravana ele era o discípulo perfeito de Senhor Shiva. Shiva Bhakti, so much Shiva Bhakti. Ele tinha tanta Shiva Bhakti, devoção por When he Shiva. used to come Kailas, and she also lifts Kailas heel on his hand, palm. Quando Ravana vinha até Kailash, ele com a mão dele, ele levantava a montanha Kailash. Understand? Entende? And when Ravan, he stops to drink, recited the Shiva's Stuti. Then Shivji himself manifested to them. E aí, quando o Ravana glorificava, fazia essas orações de glorificação do Senhor Shiva, Shiva Stuti, o próprio Senhor Shiva aparecia e começava a dançar. After 2 months, power coming, then so much egoistic coming, offense coming. Mas quando a pessoa fica com muito poder, ela começa a ficar com muito ego e, tipo, ofensas também podem vir. Understand? Entende? Ravan so much, what is called, proud for his knowledge. Então, Ravana ele tinha muito orgulho do conhecimento que ele tinha. Understand? Entende? So when Shivji, Ravan used to come in Kailas, he did not bend on his head to Shivji. Então, quando Ravana vinha até Kailash, ele nem assim abaixava a cabeça para o Senhor Shiva. He also just lifted the Kailas hill and Ele só pegava, já levantava a montanha Kailash e começava a fazer essas orações, sabe? and then that Kailas, big Kailas hill start to shaking, big earthquake. Essas glorificações a Shiva. E aí começava a ter um terremoto em Kailash, Kailash começava a tremer. Understand? Entende? Once Devi Parvati asked, suddenly earthquake coming from her. Uma vez Devi Parvati perguntou assim, né? Por que está acontecendo esse terremoto do nada? Then Shivji told, must my best disciple Shivji has, Ravana has come. Aí o Senhor Shiva falou, com certeza foi meu melhor discípulo Ravana que acabou de chegar. Understand? Entende? Ravan when he used to come Kailas, meet with Shivji, his guru, just he was the first also left this. Porque quando Ravana vinha se encontrar com o And guru dele, stop studying. o Senhor Shiva ele já chegava, já levantando o Kailash, balançando, fazendo as orações. You read this. Ravana Stop Stuti, Shivji. That is it. And perfect Brahman pronunciation. Vocês podem ler essa glorificação que Ravana fazia para Shiva, né? E realmente é muito doce, tem uma pronúncia do sânscrito de um Brahmana perfeito. How do you know he is Brahmana? Como que você sabe que alguém é um His Brahmana? Sanskrit pronunciation perfect. Que a pronúncia do sânscrito que um Brahmana fala é perfeita. A pronúncia Sanskrit sânscrita. pronunciation perfect. A pronúncia sânscrita é perfeita. Understand? Entende? So Shivji told, oh, my Brahman disciple, perfect Brahman disciple, call to Ravana. The Ravana have to perform fire sacrifice. Então, continuando aquela história, né? O Senhor Shiva falou, né? Vamos chamar meu discípulo perfeito Brahmana, o Ravana, para fazer o sacrifício de fogo aqui na casa nova. So Ravana, he came in that place.
Então Ravana foi, veio ali até aquele local. And he also performed fire sacrifice. 1 month continue fire sacrifice. E Ravana ficou fazendo sacrifício de fogo por um mês direto. Huh? Understand? Entendeu? How many months? Quanto 1 tempo? month. 30 days continue. Day and night. Swaha, swaha, swaha. Ficou 30 dias direto fazendo swaha, swaha. Then after fire sacrifice, Quando acabou o sacrifício de fogo, then Shiva and Parvati, they have to enter in the house. Shiva e Parvati eles tinham que entrar dentro da casa. But up to the Vedic culture, when fire sacrifice finished, Purnahuti, you have to give some Brahman dakshin. Mas de acordo com a cultura indiana, quando termina o sacrifício de fogo, tem o Purnahati, você tem que dar uma doação para o Brahmana. Otherwise you will not get fruits. Senão você não vai obter o fruto. Our Vedic culture, every celebration, everything is what? Mention this, give some donation. Porque na nossa cultura védica indiana, tudo que você faz, assim, sempre está mencionado, que você tem que dar uma doação. Nothing you can get free. Senão não dá para ganhar nada de graça. Tem que dar uma doação. So 1 month, Ravan, he performed fire sacrifice for Griha Pravesh. Por um mês, Ravana ficou fazendo um sacrifício de fogo para poder eles entrarem na casa, Griha Pravesh. So Devi Parvati and Shivji have to first enter in the house. Então Devi Parvati e o Sr. Shiva eles tinham que ser os primeiros a entrar na casa. So Shivji told Devi, give some donation to Brahman. Brahman donation. O Sr. Shiva falou para Devi Parvati, Devi, vai dar uma doação para o Brahmana. Devi Parvati told, I have no money. A Devi Parvati falou, mas eu não tenho dinheiro. I did not give any money. Eu não tenho nenhum dinheiro, nada. You give, you are my husband. Dá você, que é meu marido. Shivji told, only my door copy. Aí o Sr. Shiva falou, mas eu só tenho essa tanga aqui. Yesterday I told Shivji, completely half naked, only door copy. Ontem eu falei, né, como o Sr. Shiva é praticamente nu, né, ele só usa dor cope, né, tipo a tanga. I have no money now, no pocket, nothing. Aí o Sr. Shiva falou, não tenho bolso, não tenho dinheiro, não tenho nada. Have to give donation. And without give donation to Brahman, how possible first enter in the house? Mas sem a doação pro Brahmana, como que a gente vai fazer essa entrada na casa? Then Shivji told, okay, Ravan, I will give donation, lot of donation to you. Aí o Sr. Shiva falou, tá bom, Ravana, vou te dar muita doação. Because 1 month you perform fire sacrifice. Porque você ficou fazendo um mês de sacrifício de fogo aqui. Hey Ravan, take this house. This house I donate to you. Ravana, de doação, ó, toma essa casa pra você, eu dou essa casa em doação pra você. They want to know, so what's the meaning of the fire? Aí Devi Parvati falou, valeu esse sacrifício de fogo então, qual foi o significado disso tudo? So Shivji in this way, very udar. Udar means what? Very generous. Take this house. No need. Então, o Sr. Shiva, assim, ele é muito generoso mesmo, né? Ele é o dar, né? Toma essa casa, não preciso disso. No need house. Não precisa de casa. So for this regard, Shivji, he did not build any house. Nothing, no need. Por isso o Sr. Shiva nunca construiu nenhuma casa, não tem nada, não precisa. Have you heard Shivji's house? Já ouviram falar da casa do Sr. Shivji is Shiva? doing bhajan in sadhan everywhere. Ele só faz bhajanisada em todo lugar. So in this way our scriptures, Shiva Puran, so many kathas, so many pastimes. Shivji. Então, no Shiva Purana, as escrituras têm muitas histórias do Sr. Shiva. But Shivji, he is giving blessing to everybody. Take wealth, money, wife, children. Take. Mas o Sr. Shiva dá bênçãos a todo mundo. Toma, toma dinheiro, família, filhos, toma. Actually, Shivji, how he is giving? Everything he taking from Lord Vishnu. Na verdade, tudo que o Sr. Shiva dá, como que ele dá? Ele, na verdade, pega do Sr. Vishnu para dar. Our Shastra explain all the demigoddess, they are giving blessing, everything actually coming from where? Lord Vishnu. Na verdade, as escrituras explicam que todas as bênçãos e coisas que os semideuses dão, eles dão por causa do Sr. Vishnu. Tipo, o Sr. Vishnu que provém e eles dão assim. Understand? Entende? Especially two things. Especialmente duas One coisas. is called Ganesh, Siddhidata. Então, Ganesh, que ele dá essas perfeições místicas, Siddhidata. Siddhidata is you get all kinds of mystic power from Ganeshji. Siddhidata significa que Ganesh ele dá todo tipo de perfeição mística. In your Poder house, místico. if you, in front, if you keep the photo of or deities of Ganesh, then all kinds of mystic power coming and your house is full of wealth and money. Então, se você botar na porta da entrada da sua casa, né, a foto, enfim, a forma de Ganesh, todos os tipos de poderes místicos e riquezas vão entrar na sua casa. Lakshmi Ganesh. You go in India, 80% or 90% rich people, their house in front, the deities of Ganesh and Lakshmi.
Então vocês podem ir na Índia, vocês vão ver que 90% ou 80% de todas as pessoas ricas, elas têm na porta da casa, na entrada da casa, uma foto, uma imagem, uma forma de Ganesh e de Lakshmi Devi. Well, how possible Ganesh is giving all kinds of wealth, money, and to you? Mas como é possível que Ganesh dê todo tipo de riqueza e dinheiro para você? Brahma Samhita gives it. Jat pada pallava jugam vindaya kumbha dande pranama samaye saganadiraja vignana vihantu alama ata jagatrayasya govindam harivorusam tamaham bhajami Govindam Harivorusam Tamaham Bhajami. Brahma Samhita gives evidence. Actually, Ganesh ji, he gives all kinds of wealth, money, riddhi, siddhi. Actually, coming from where? Lord Vishnu. E no Brahma Samhita tem esse verso que explica que, na verdade, toda a perfeição mística, dinheiro e riqueza que o Ganesh ele dá, ele, na verdade, quem provém isso para ele é o Senhor Vishnu. Every day, early in the morning, Ganesh ji, he paid his obeisances, lotus feet of Lord Vishnu. Todo dia cedo de manhã, o Senhor Ganesh, ele presta suas reverências ao Senhor Vishnu. Then Lord Vishnu, he keeps his lotus feet on his shoulder. E aí o Senhor Vishnu, ele vai e coloca os pés de lótus dele nos ombros de Ganesh. Then Ganesh ji, he received all kinds of riddhi, siddhi. Riddhi, siddhi, understand? All kinds of mystic power. Wealth, money, everything is come. Then he gives to everybody. E aí, nesse momento, o que acontece? O Senhor Vishnu dá para Ganesh todo tipo de riddhi e siddhi, que são os poderes místicos, riqueza e dinheiro, vem para Ganesh e Ganesh vai distribuir para muita gente. Actually, any demigod, they have no power to give anything. Porque na verdade os semideuses, eles mesmos não têm poder de dar nada. People are thinking, oh, that demigod is giving. Actually, they have no power. As pessoas acham, esse semideus, aquela semideusa deu tal coisa. All Mas, na verdade, demigod is taking the power from Lord Vishnu. Na verdade, eles não têm esse poder. Eles pegam esse poder para poder dar as coisas do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu que provém. When the government recommended the money, their money sanction, their money will come, the society then will get. Né? Quando o governo ele autoriza, ele tem a sanção de usar algum dinheiro, aí esse dinheiro vai vir para a sociedade e você vai poder ganhar esse dinheiro. Understand? Entende? In the same way, all kinds of wealth, money coming from where? Lord Vishnu. Então, da mesma forma, toda riqueza e todo dinheiro vem do Senhor Vishnu. But ignorance people thinking, oh, Ganesh ji is giving. Mas as pessoas ignorantes acham, Ganesh é Ganesh que está dando, por isso que eu adoro Ganesh. You read the Brahma Samhita very clearly. Jat pada pallava jugam vinidaya kumbha dande pranama samaye saganadhiraja vignana vyantum alamasa jagatrayasa govindam adipurusam tamaham bhajami govindam adipurusam tamaham bhajami. Why you worship demigod? Directly worship to Krishna. Then Krishna will give you. Então, para que adorar semideuses? Adoro diretamente a Krishna, e Krishna vai te dar as coisas. Why worship Vishnu? Why do you want to worship Ganesh, Kali, Shiva, Durga? Por que você quer adorar Ganesh, Kali, Shiva, Durga? If you worship one demigod, and another demigod will be angry with you. Porque se você adora um semideus, o outro semideus fica bravo com você. And if you worship Ganesh, not worship Durga, then Durga will be angry. And if you worship Durga, Ganesh will be angry. Então, se você adora Ganesh e não adora Durga, Durga vai ficar brava. Se você adora Durga e não adora Ganesh, Ganesh vai ficar bravo. You cannot please to everybody. Não dá pra assim satisfazer todo mundo. English verse what say? Satisfazer todo mundo, não satisfaz ninguém. Try to please everyone. Who wants to please to everyone, but cannot please to him. Tem esse ditado, né? Quem quer... Eu não sei como é que é, tem um ditado em português? But if agradar todo mundo não agrada. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. But if Vishnu pleases with you, then you will get everything. Então, mas se Vishnu estiver feliz, satisfeito com você, você vai conseguir tudo. You cannot please to all different demigods. Não dá pra você agradar todos os semideuses e semideusas.
If you worship one demigod, then another demigod will be angry with you. Porque se você adora um semideus, o outro semideus fica bravo com você. So what will do? Então fazer o quê? You worship the Lord Vishnu because everything is coming from Vishnu. Adore o Senhor Vishnu, porque afinal tudo vem do Senhor Vishnu. They are this. जो सबके साधे किसी के ना साधे कोई, जो एक के साधे सोई साधे सोई. That means one who worships Lord Vishnu is perfect. Então realmente perfeito é quem adora só o Senhor Vishnu. So here Brahma Samhita very clearly explained. Actually all demigods, they have no power to give anything to you. Então o Brahma Samhita explica claramente que na verdade os semideuses e semideuses não têm poder de dar nada para você. Just they are taking from Lord Vishnu and giving to you. So why not to direct to Vishnu? O que eles dão para você, na verdade, eles estão pegando do Senhor Vishnu. Então por que você já não pede diretamente para o Senhor Vishnu para ele te dar? Dhruva Maharaj, he performed hard austerities, Lord Vishnu gave him or not? Dhruva Maharaj não fez austeridade severa para o Senhor Vishnu e o Senhor Vishnu não deu as coisas para ele? 36,000 years he ruled the country and all kinds of activities he got. Dhruva Maharaj, ele governou por 36 mil anos, né? Ele teve tudo. And then Lord Vishnu also arranged one special place for him that is called Dhruva Lok. E o Senhor Vishnu até mesmo arranjou um lugar bem especial para Dhruva Maharaj, né? Dhruva Loka. For this regard, Srimad Bhagavad Gita says, no, worship to only. Sarva dharmam parityajya mamekam saranam bhaja aham tvam sarvabhibho mokshami mamsu. Por isso que o Senhor Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Não, adorem apenas a mim, abandone todos os dharmas e se renda exclusivamente a mim. And if you worship Lord Vishnu, the Lord Vishnu will be pleased with you. Se você adorar o Senhor Vishnu vai ficar feliz com você, satisfeito com você. If you give the water in the root of the trees, then all the leaves of the trees, leaves, everything should be automatically green. Porque se você rega a raiz de uma árvore, né, a árvore inteira, né, as folhas e tal, tudo da árvore vai ficar bem verdinho, nutrido. Mulete sinchite jal sakha pallavir bal. Chaitanya Bhagavat explains. If you give the water in the root of the tree, then whole the trees, branches, leaves, everything will be green. Então, no Chaitanya Bhagavat se diz assim, né, como que se você regar a raiz de uma árvore, né, as folhas da árvore, os galhos da árvore vão ficar nutridos e bem verdinhos. Or if you not give water on the root of the tree and giving the water, leaves, branches, then that tree will be dry. Mas se você não regar a raiz da árvore, ficar só regando as folhas da árvore e os galhos da árvore, a árvore vai acabar secando. Srimad Bhagavatam gives evidence. Jatha taro mulo nisechana. That means if you worship many demigods, but not worship the Lord Vishnu, you not get any fruit. Então o Srimad Bhagavatam tem essa evidência nesse verso, né? Que fala exatamente assim também, dizendo que se você não adorar, se você adora todos os vários semideuses, mas não adora o Senhor Vishnu, Krishna, você não vai obter nenhum fruto com isso. A second example also explained, you give the food in your mouth, then all your limbs and body will be medicine. Então, outro exemplo que se dá também é o seguinte, onde que a gente se alimenta? Por onde que a gente come a comida? Pela boca. E só de você botar o alimento na boca, isso faz com que o seu corpo inteiro fique nutrido. But if you not give the food in your mouth, give the food in your eyes, nose, then problem will come. Mas se você não se alimenta através da sua boca, mas quer botar comida através dos seus olhos, do seu nariz, isso vai na verdade gerar um grande problema. In the same way, if you worship Lord Vishnu, then all demigods, they will be also happy. Então, ou seja, se você adorar o Senhor Vishnu, todos os semideuses e semideuses vão ficar automaticamente felizes. Because all demigods, they also serve to Vishnu. Porque afinal, os semideuses e semideuses, todos eles também servem ao Senhor Vishnu. So for this, serve Lord Vishnu, Bhagavan Vishnu. Por isso, sirvam Bhagavan Vishnu. So why many people they worship many demigods? Kali, Shiva, Durga, others? Why? Por que então tanta gente adora tanto semideusas, Kali, Shiva, Durga? Por quê? Arjuna asked this question to Krishna. Arjuna, na verdade, Bhagavad Gita. no Bhagavad Gita, Arjuna fez You essa read pergunta Bhagavad para Gita, Krishna. all your problem and everything will be solved. Então isso está no Bhagavad Gita. Leia o Bhagavad Gita e todos os seus problemas, suas dúvidas todas serão resolvidas. So why people they worship many demigods?
Por que as pessoas adoram tanto semideuses e semideuses? So Krishna told, Kama istha hita jnana prapadante anna devata. Srimad Bhagavad Gita. Because conditioned soul, they are completely ignorant. They don't know what is bad and what is good. Então, Krishna deu essa resposta no Bhagavad Gita, né? Eles podem ler, se vão ver, leiam, e aí Krishna diz que as almas condicionadas, as pessoas são muito ignorantes, não sabem o que é bom nem o que é ruim. And in their heart full of many kinds of desires. E elas também têm muitos desejos no coração. For this regard, they worship many demigods. E é por isso que elas adoram tanto semideuses e semideuses. And they don't know what is good and what is bad. E elas não sabem o que é bom nem o que é ruim. So saying this, Kama istha hita jnana prapadante anna devata. They completely intoxicated and material sense gratification. And completely ignorant. For this regard, they are running here and there. When going to worship many demigods. Então esse verso explica claramente no Bhagavad Gita, Krishna diz, né? Porque essas pessoas elas estão totalmente, né, em ignorância, totalmente absoluta em desfrute dos sentidos, cheias de desejo material. Então por isso que elas ficam indo aqui e ali, ou seja, adorando esse semideus, aquele, adorando... For this regard, Krishna told, no, you worship only me. Por isso que Krishna disse, não, você deve adorar apenas a mim. Then all demigods will be happy with you. E aí todos os semideuses vão ficar felizes com você. The Lord Shiva, he chanted which name? Qual o nome que o Senhor Shiva canta? Krishna. O nome de Krishna. Brahma japene chaturmukhe, Krishna 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 he. Shiva japene panchamukhe, Rama 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 he. Brahmaji, he chants with his 4 mouths Krishna Krishna. Or Shivji with his 5 mouths chant Ram Nam. Então o Senhor Brahma com suas 4 bocas, ele canta Krishna Krishna. E já o Senhor Shiva com suas 5 bocas canta Ram Ram. Shivji, he gives blessing. Everybody chant Ram Nam. E o Senhor Shiva, assim, ele dá bênçãos. Todos cantem o nome de Ram. And everybody worship Lord Vishnu. Todos adoram o Senhor Vishnu. I finished. Once Devi Parvati asked, hey, my husband, Shivji, tell to me, I worship to whom? Who is my sister? Então já vou acabar. Uma vez Devi Parvati perguntou ao meu marido, o Senhor Shiva, por favor, me diga, quem que eu devo adorar? Quem é minha deidade adorável? Aradhanam sarvesan Vishnaradhanam param tasmat parataram devi tadyanam samarchanam. Very clearly. Aradhanam sarvesan. Topmost worship dedicated to Vishnu Aradhanam. Então o Senhor Shiva deu esse verso como resposta, falou para ela, para Devi Parvati, ó, a adoração mais elevada que existe é a adoração ao Senhor Vishnu. Learn this verse. Aradhanam sarvesan Vishnu Aradhanam param tasmat paratara devim tadyanam samarchanam. Tadyanam samarchanam. But if you worship Lord Vishnu, but those who are very near to Lord Vishnu, you worship him. Então, e o Senhor Shiva, abrindo esse verso, depois ele diz também nesse mesmo verso, que se você adorar o Senhor Vishnu, você na verdade tem que adorar aqueles que são muito queridos pelo Senhor Vishnu. Who is very near the dearest of Lord Vishnu? Quem que é mais próximo, mais querido pelo Senhor Vishnu? That is called Ganga, Tulasi, Guru. Ganges, Jamuna, a Tulasi, o Guru. Every day you have to worship 3 persons. Todo dia você tem que adorar 3 pessoas. Water of the Ganges, Água do Ganges, Tulasi, a Tulasi, and Guru Bhagavad. oferecer a Tulasi também ao Guru. Every day when you wake up, to stop with your Gurudev. Todo dia assim que você, né, quando você acordar, faça orações, estava tudo Because Gurudev is very near the dearest of Lord Vishnu. Shiva está falando isso porque o Guru é muito querido e muito próximo pelo Senhor Vishnu. Understand? Entende? Everybody learn. Sansara dava lila loka pranaya karuna dana danaya rasa kalana punarna vasa bande guru se charana vinivasta. Every day when you wake up, if you stop with your Guru, that is Guru Bhashta. Então todos devem aprender o Guru Astaka. Because today he is very nearest and dearest of Lord Vishnu. E todo dia quando vocês acordarem, vocês devem cantar esse Guru Astaka. I am not saying Lord Shivji, he told Devi Parvati, listen very carefully. Então, afinal, porque o Guru é muito querido e próximo ao Senhor Vishnu. Então, não sou eu que estou falando, o Senhor Shiva que falou isso. Ó, Parvati, ouça cuidadosamente. Lord Shivji told, every day I worship my Gurudev. O Senhor Shiva falou, ó, todo dia eu adoro meu Guru, Deva. Who is the Guru of Lord Shiva? Quem é o Guru do Senhor Shiva? Hold on.
Fala. Baladev Prabhu, Sankarshan. É Baladev Prabhu, Sankarshan. Shivji, he received Diksha mantra from Sankarshan Baladev Prabhu. O Senhor Shivaji ele recebeu o Diksha Mantras de Sankarshan na Baladev Prabhu. Srimad Bhagavatam gives evidence. Srimad Bhagavatam fala sobre isso. The study of Chitraketu Maharaj. Chitraketu. Na história de Chitraketu Maharaj está explicado isso no Bhagavatam. So Shivji is worshipped to Lord Vishnu. Então, So why not worship Vishnu? Everybody worship Vishnu. Então, o próprio Senhor Shiva adora o Senhor Vishnu. Então, por que não adorar o Senhor Vishnu? Todos devem adorar o Senhor Vishnu. But you have to under guidance of Guru. Mas vocês Guru devem, Anugatta Vishnu Seva. servir e adorar o Senhor Vishnu sob a orientação do Guru. In the same way, we give respect to Lord Shiva as like Guru. Então, a gente oferece nossos respeitos da mesma forma então ao Senhor Shiva como o nosso Guru. Because Shivji is Param Vaishnava, he is great Vaishnava. Porque ele é um Param Vaishnava, ele é um grande Vaishnava. So for this regard, we celebrate Shiva Chaturdashi. Então, por isso a gente celebra o Shiva Chaturdashi. Then Shivji will be very pleased with us. E aí o Senhor Shivaji vai ficar muito feliz com a gente, satisfeito. Shivji chanting always holy names. Ele está sempre cantando os santos nomes, Senhor Shiva. Maybe tomorrow we will explain also more. And how Shivji always chanting holy names. Amanhã a gente vai vou explicar mais como que o Senhor Shiva está sempre cantando os santos Devi nomes. Bhagavati asked also, which name is topmost I will chant? Uma vez também Devi Parvati perguntou para ele, qual é o nome mais elevado que eu devo cantar? If you chant 100,000, then Vishnu Nam equal 1 Rama Nam. Porque na verdade, 100 mil nomes do Senhor Vishnu se igualam a um nome de Rama. Or if you chant 3 times Ram Nam equal 1 Krishna Nam. E 3 nomes de Rama equivalem a um nome de Krishna. Or if you 100 times chant Krishna Nam equal 1 Radha Nam. E 100 nomes de Krishna equivale a um nome de Radha. This is the evidence of Shastra. Tem evidência nas escrituras. So what you chant? Então qual nome você vai cantar? Radhe Radhe जपेंगे चले आएंगे बिहारी. If you go Vrindavan, if you chant Radhe Radhe, then Krishna automatically will chasing you. Lá em Vrindavan a gente canta essa música que significa que se você ficar cantando Radha Radha, Krishna na hora ele vem e começa a correr atrás de você. Then Krishna will no, you chant. Then Radha ji will know, chant Krishna. Mas a Radha Ji vai falar, não, o Shrimati Radha vai dizer, canta o nome de Krishna. Then you chant both now. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Aí você vai começar a cantar o nome dos dois, Radha e Krishna, Radha e Krishna. Understand? Gaudiya Vaishnava always chanting Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Sham Sham Radhe Radhe. It's called a Maha Mantra. Então os Gaudiya Vaishnavas sempre cantam esse Mahamantra, né? Hare Krishna means Radhe Krishna. Que Hare Krishna significa Radha e Krishna. Understand? Entende? If you chant Krishna Nam, then Radha ji will be very happy with you. Se você cantar o nome de Krishna, o Shrimati Radha vai ficar muito feliz e satisfeita com você. Or if you chant Krishna Nam, Radha ji will be happy. Or if you chant Radha Nam, Krishna will be happy. Então se você canta o nome de Shrimati Radha, Krishna fica feliz. Se você canta o nome de Krishna, Shrimati Radha fica feliz. Many devotees they are in that have written in the T-shirt. Tem muitos devotos que tem uma camisa que está escrito exatamente isso, né? Tem alguém na camisa dele? Amal, você tá com essa camisa, Prabhu? Camisa de Radha. Tá com a camisa Radha dela Nam, de Krishna. Rani Krishna. Não, eles estão procurando a tua camisa. Não. If you chant, if you glorify Srimati Radhika, Krishna will be very pleased. Or if you glorify Krishna, then Radha ji will be pleased. Então está escrito na camisa dele, né? Se você glorifica Shrimati Radha, Krishna fica muito satisfeito. E se você glorifica Krishna, Shrimati Radha fica muito satisfeita. Bhaktivinoda Thakur, he wrote this. Radha Nam, Kani Krishna Chandra. If you chant Radha Nam, Krishna is very pleased. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso, né? Que aí se você canta o nome de Shrimati Radha, Krishna fica muito satisfeito. Or if you chant Krishna Nam, then Radha Rani will be pleased. E se você canta o nome de Krishna, Shrimati Radha fica muito satisfeita. So both Nam change. Radha Krishna, then Radha Krishna, both will be very happy. Então a gente deve cantar o nome dos dois, de Radha e de Krishna. E assim tanto Krishna quanto Shrimati Radha vão ficar muito felizes. And for this regard, Shivji is chanting also. The day and night chanting. Por isso que o Senhor Shivaji canta Narada diariamente. Rishi also chanting. Narada Rishi também canta. Narada Muni bajai bina Radhika Ramane. Namo Amani Udita Vai Bhagat Gita. Narada Muni take his bina chanting. Radhe Krishna, Radhe Krishna.
Narada Muni, ele pega sua bina e fica cantando Radha Krishna, Radha Krishna. Why I am saying? Because of all demigods, even Shivji, he chanting Hare Krishna. Então por que eu tô falando isso? Que todos os semideuses, até o Sr. Shiva, eles cantam Hare Krishna. Actually, Shivji are Guru also. E o Sr. Shiva, ele é nosso guru também. So we have to follow the instruction of Guru Shivji. Então a gente tem que seguir as instruções do guru, Sr. Shiva. Everybody chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Shivji Maharaj ki Jai, Jai. Sri Hare. Tomorrow more glorification of Lord Shiva. Então, amanhã a gente vai glorificar ainda mais e mais o Sr. Shiva. Shivji is very sweet and so generous. O Sr. Shiva é muito doce e generoso. Yes, she is Param Bhakta, pure devotee of Lord Vishnu. Ele é um Parambhakta, um devoto puro do Sr. Vishnu. Bolo Shivji Maharaj ki Jai. Tomorrow Ekadashi preparation. Follow up. Então amanhã preparações apenas de Ekadasi. Because Shivji Sadasiv Tattva. Tá, como você quiser. A questão de fazer de uma primeira dia não é como você quiser, não é necessário, mas é a questão de comer apenas comida de Ekadasi também. Preparação de But you have to Shivji, Vishnu Tattva, Sadasiv Tattva, Ekadashi preparation. Mas você tem que comer apenas preparação de Ekadasi. Diva Jaya Jaya Purachande Arati Kasobha Diva Jaya Jaya
Okay. जय श्री श्री गंधर्व गिरधारी श्री श्री राम बिहारी जीव की जय। जय श्री श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जीव की जय। जय नित्य भक्त विष्णु भक्त वेदांत शिलवान गोस्वामी महाराज की गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर की जय। जय गोप गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड संपन्न ललिता जगत सुजुकी वृंद की जय। श्री रूपांजलि मंजरी मंजरी विलास रमण मंजरी श्री वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरि पावन नित्यानंद प्रभु की जय। भक्ति वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति देवी सप्तवर्ती नमो नमः। पंचाकल्पस्य कृपा सिन्धुर्वैव च अधिकारं भावयेतो वैष्णवेतो। Tem mais flor aí, alguém? Okay, everyone take. Haribo. Haribo. Swastino. Govinda. Govinda. Achyutanando. Swastino. Onur. Bhagavato. Dadatu. Madhavo. Madhavo. Vachi. Madhavo. Madhavo. Hridi. Manti. Sadhava. Sarve. Sarva. माधव रामस्तेसा यस्तेसा सुतस्तेसा पराभव जेसाम इंदिरवर सामो हृदस्तु जनार्दन ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम ओम सर्वमंगलं भवतु तमसो मा ज्योतिर्गमय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद सुंदरी देवी दासी की भक्ति की गौर प्रेमानंदे। बोलो गोविंद सुंदरी देवी दासी की जय श्री राम। Krishna Balaram. Krishna Balaram. Mother Krishna Balaram. Brazilian sweets. Balaram, Krishna. Take this. Everybody take Balaram.
Paçoca. 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 Ó, gente, tem bastante pessoas. Pode ser errado se quiser, não foi errado. Amanhã.